A Mecânica dos Fluidos, sou o professor Rodolfo, da Coordenação de Engenharia Civil, Campus Aracaju. Forças resultantes de superfícies planas submersas. Então, no caso de superfícies horizontais, uma superfície plana horizontal mergulhada num fluido em repouso estará sujeita a uma pressão constante. A resultante passará pelo centro de gravidade da mesma. Então, considere esse reservatório com um determinado fluido com profundidade H, a pressão lá no fundo é igual ao peso específico multiplicado pela profundidade. Se a gente tiver uma determinada área lá embaixo, a força resultante será igual à pressão multiplicada pela área. E estará atuando no centro de gravidade da área. No caso de superfícies verticais, seja a superfície AB, mostrada na figura abaixo, a pressão varia desde zero na superfície livre até B no fim da superfície plana. Então aqui eu tenho uma representação de uma vista lateral, os pontos A e B e a superfície indicada. A gente sabe que a pressão varia de A até B, como a gente já viu em alguns vídeos anteriores. Denotando aqui o centro de gravidade da superfície, uma determinada profundidade HCG, a gente pode dizer que nesse ponto a gente tem um valor da pressão média, peso específico, multiplicado aí pelo HCG. No entanto, a força vai estar localizada no centro de gravidade do carregamento, que fica um pouco abaixo do CG. Esse ponto é o que a gente chama de centro de pressões, o CP, que está na profundidade HCP. E se a gente fizer a superfície AB descer um pouco para o ponto A' e B', por exemplo, a gente tem que a pressão vai aumentar, obviamente, aumenta com a profundidade. Novamente a gente tem a nova notação do CG, HCG', e novamente a gente tem uma força dessa vez um pouco maior, com a profundidade HCP' localizada no CP. Visivelmente, quanto mais profundo tiver a superfície, mais o centro de pressão vai ficar próximo do centro de gravidade da superfície e eles vão se aproximando conforme a profundidade vai aumentando. Cabe fazer o destaque HCG, a altura do centro de gravidade da superfície analisada, medida a partir da superfície livre do fluido, e o HCP é a localização na força, que seria o centro de pressões relativo ao CG do carregamento. Então, nesse caso aqui, como o carregamento tem um formato triangular, seria no CG do triângulo, e esse daqui, como tem um formato trapezoidal, seria no centro de gravidade do trapézio. O caso geral aí de superfícies inclinadas, novamente vamos considerar aqui um determinado reservatório com uma certa quantidade de fluido, e vamos traçar aqui essa superfície inclinada. Vou melhorando aqui o desenho. Então, tem a superfície inclinada. Vamos indicar aqui o eixo da profundidade como sendo o eixo H. E aí, em relação à superfície, eu tenho o eixo X e o eixo Y. O eixo X seria na horizontal e o eixo Y é o eixo que acompanha aqui a superfície inclinada, que tem inclusive uma inclinação alfa em relação à horizontal, a indicada, que é o mesmo alfa também que está indicado aqui. A gente consegue perceber também dessa figura que eu tenho uma relação entre a profundidade H e o eixo Y. Então, posso dizer, por exemplo, que seno alfa é H sobre Y. Então, aqui agora eu tenho uma vista lateral, mostrando aqui o eixo Y. Aqui eu tenho o nível do fluido, a inclinação alfa em relação à horizontal. Vamos considerar aí que a gente tem uma determinada superfície com formato qualquer. Também vou representar ela aqui. Então, o cálculo da força resultante. Vamos considerar aqui uma largura dy, e a gente pode dizer que a área dA vai ser igual a x multiplicado por dy. A pressão a gente já sabe que é peso específico multiplicado pela profundidade, então a gente pode dizer que esse diferencial de força vai ser igual a pressão multiplicado por dA, que fica igual peso específico multiplicado por H multiplicado por dA. Como a gente tem uma relação aqui entre o H e o dy, a gente pode dizer que esse diferencial de força vai ser igual a peso específico y seno alfa dA. Integrando aí para obter a força resultante, integral de dF, peso específico é uma constante, seno de alfa também é uma constante, então integral de y dA. Força é igual ao peso específico, seno alfa, integral de y dA. Lado isostático a gente sabe que o YCG é a integral de y dA dividido pela integral de dA, que no caso seria a área total. A gente resulta que a força vai ser igual ao peso específico seno alfa, YCG
multiplicado aí pela área. Então, a força, peso específico, HCG, multiplicado pela área da superfície. Então, já temos aí a intensidade da força. O que falta para a gente agora é saber qual seria a localização, que também vai ser muito importante para a gente. Então, para calcular a localização, que a força vai estar aplicada, no caso, no CP, como foi dito anteriormente. Vou marcar aqui também o CP na outra figura. Então, cálculo do centro de pressões. Para o cálculo do centro de pressões, a gente vai fazer o momento em relação ao eixo X, e aí a gente já viu anteriormente que o diferencial de força DF, peso específico y seno alfa dA, de maneira que se a gente for calcular o momento em relação a esse ponto, o momento vai ser igual dF multiplicado por y. Então, ydf, peso específico, y² seno alfa dA. A força está localizada na distância ycp, e a condição que a gente tem aqui é que o momento resultante da força resultante multiplicado pelo ycp tem que ser igual ao momento gerado por esse diferencial de força multiplicado pelo y. Então, ycp vezes a intensidade da força é igual, integrando nesse lado de cá, peso específico seno alfa integral de y² dA. De novo, voltando em isostática, integral de y² dA define o momento de inércia. Então, ycp multiplicado por F, peso específico seno alfa, momento de inércia. A gente já sabe que a força, peso específico HCG multiplicado pela área. Então, substituindo aqui e colocando ela no denominador, ycp, peso específico seno alfa, momento de inércia, dividido por peso específico seno alfa, ycg, multiplicado pela área. A gente consegue eliminar peso específico seno alfa. Então, ycp, momento de inércia, em relação ao eixo x, ycg, multiplicado pela área. Como para calcular o momento de inércia em relação ao eixo x é um tanto quanto complicado ou chato para a gente fazer, é mais interessante que a gente calcule o momento de inércia em relação à própria figura, ao CG da própria figura. E aí também na isostática a gente tem, pelo teorema dos eixos paralelos, que esse momento de inércia vai ser igual à inércia em relação ao CG, mais área multiplicada pela distância ao CG ao quadrado. E aí, finalmente, a posição do carregamento, ycp, da força resultante no caso, ycp vai ser igual a ycg mais momento de inércia em relação ao CG dividido por ycg vezes a área. Então, em resumo, aqui nós temos o caso geral, a força. Caso geral, entenda-se que a gente pode utilizar isso daqui para uma inclinação qualquer. Então, força igual ao peso específico HCG multiplicado pela área, e a localização ycp, ycg mais momento de inércia dividido por ycg vezes a área. Aqui eu tenho novamente o triângulo que relaciona a profundidade com o eixo y. Então, a gente tem que H, y seno alfa, HCG, ycg seno alfa, HCP, ycp seno alfa. E é isso.